Capítulo 18. Eles haviam caminhado apenas alguns minutos quando Blair ouviu o barulho dos cavalos e um chocalho, que supôs ser uma carroça ou carruagem. Quando passaram pela curva da estrada, ela viu que estava certa. Havia 2 carroças, as duas cheias de pessoas e suas posses. Havia cavaleiros no lombo dos cavalos, alguns poucos, mais do que crianças. Havia também mulas amarradas à traseira de cada carroça, que trotavam com uma aparência que poderiam ser descrita apenas como extrema irritação. A primeira carroça parou. O homem que a guiava levantou o gorro para Blair e então dirigiu-se a Larquim. O senhor está viajando para o lado errado, disse ele, pois, segundo as ordens da família real, todos nesta província devem ir para Douglas, ou para mais adiante, até mesmo para a cidade de Gael, se conseguirem. Dizem que há demônios vindo para cá e que a guerra virá com eles. Ao lado dele, a mulher segurou o bebê que trazia no colo mais perto do peito. Não será seguro aqui, disse a eles. Todos estão deixando suas casas para trás. A princesa Moira decretou que todos os cidadãos de Gael devem ficar dentro de suas casas após o pôr do sol. Vós sois bem-vindos para entrardes na carroça e viajarem conosco até a casa de meu primo em Douglas. É gentileza de sua parte, senhora, e obrigada pelo convite, mas estamos aqui a serviço da família real e em nome de Gael. Seguiremos nosso caminho. Tivemos que deixar nossas ovelhas, nossa plantação. O homem olhou para trás. Os cavaleiros que vieram do castelo disseram que não tínhamos escolha. Eles estão certos. O homem virou-se novamente para analisar Blair. Dizem também que guerreiros e feiticeiros vieram de um lugar além de Gael para lutar esta guerra e banir os demônios do mundo. É verdade, mas Larquim viu tanto medo quanto dúvida. Fui embora deste mundo e voltei. Sou Larquim, Lorde de Macdara. Meu senhor, agora o homem tirou completamente o gorro. É uma honra falar convosco. Esta é Lady Blair, uma grande guerreira do mundo além de Gael. O menino que estava no lombo do cavalo, ao lado da carroça, quase saltitou da sela. Então tu caçastes demônios? Lutou com eles e os matou, Lady? Se amas. A mulher, obviamente sua mãe, falou com severidade. Não recebeste permissão para falar, muito menos para importunar com perguntas. Está tudo bem. Blair acariciou o cavalo do menino. Ele tinha um rosto bochechudo, notou ela, onde as sardas se espalhavam como se fossem gengibre sobre nata. Ele não deveria ter mais de 8 anos. Lutei com eles e os matei, assim como Lord Larquim. Assim como eu lutarei. Ela esperava que não. Tinha fé em Deus que ele estivesse na sua cama ao cair da noite e durante todas as noites seguintes. Um garoto forte como você tem outro trabalho a fazer. Ficar em casa todas as noites até a guerra acabar, cuidando de sua mãe e dos seus irmãos e irmãs. Mantê-los seguros requer coragem. Nenhum demônio irá tocar neles. É melhor seguir em caminho agora. Façam uma boa viagem, disse Larquim. E para ti também, meu lorde. Minha senhora. Ele estalou a língua para os cavalos, sacudiu as rédeas. Blair os observou até as 2 carroças saírem chacoalhando. É um bocado de fé na sua família. Fazer as malas, deixar a própria casa. Outra arma poderosa esse tipo de fé. Falaste bem com aquele menino. O fizeste ver que ficar em casa com a mãe era uma tarefa. O filhote de Lilith tem mais ou menos a idade dele, um pouco mais novo, na verdade. Larquim levou a mão à nuca e passou os dedos pela cicatriz. Tinha o rosto doce também. Foi o filho de alguma mulher antes de ser transformado em monstro. Ela irá pagar por isso e por muito mais. Essa mordida te causa algum problema? Perguntou Blair, quando eles começaram a andar novamente. Não, embora não seja algo de que eu vá me esquecer, e tenho certeza de que sabes disso. Ele ergueu a mão dela, virou o pulso e beijou a cicatriz. Ainda estou puto, como tu costumas dizer, que o desgraçado teve uma prova de mim. Pouco mais de um bebê e quase me matou.
Vampiros criança não são menos letais do que os adultos, e para falar a verdade, na minha opinião, são mais assustadores. As fileiras de sebe cessaram, e o Vale do Silêncio estendeu-se na frente deles. E por falar em assustador, murmurou ela, este lugar não é menos arrepiante visto daqui. Não sou nada fresca, mas não me sentiria ofendida se você segurasse a minha mão. E eu não me sentiria insultado se tu segurasses a minha. Assim ficaram eles de mãos dadas, no que Blair parecia ser o fim do mundo. A terra descia numa inclinação íngreme, recortada, onde seria fácil quebrar o tornozelo. Elevava-se em outeiros desagradáveis ou platôs ondulados da rocha. Acres, assim pensou ela, acres de sofrimento e sombras, com apenas o gemido ondulado do vento que fustigava a grama grossa. Há muitos lugares para se esconder, comentou ela. Podemos nos aproveitar disso tanto quanto eles. A maior parte das batalhas será travada a pé. Somente os melhores cavaleiros poderiam manejar uma montaria neste solo. Ela semicerrou os olhos. É melhor a gente descer, dar uma olhada no que com o que vamos lidar. Como te sentes ao montar um bode? Sem o menor entusiasmo. Ainda assim apertou a mão dele. Além do mais, se não conseguirmos nos locomover agora, em plena luz do dia, sem pressão, não vamos nos sair muito bem à noite, no calor da batalha. Havia muitos apoios para os pés, descobriu ela, assim que eles começaram a descer, e o solo era muito bruto e resistente para esmigalhar sob suas botas. Talvez preferisse um belo campo horizontal, como a mãe de todas as batalhas, mas havia formas de usarem o que tinham em vantagem própria. Algumas dessas fissuras, dessas cavernas rasas, podem ser úteis para esconder homens e armas. Podem. Larquim agachou-se e espiou para dentro de uma pequena abertura. E eles também pensarão nisso, como disseste na Irlanda. Então, viremos para cá primeiro. Bloquearemos alguns pontos estratégicos, com mágica talvez. Podemos falar com Hoyt e Glina. Ou com cruzes. Ele concordou, endireitou a postura. Acho melhor ficarmos com aquela parte alta ali, e talvez aquela ali. Narquim gesticulou enquanto analisava a paisagem. Descer atacando-os em massa. É o que faremos. Descer atacando essas criaturas odiosas, mantendo arqueiros no alto. Blair subiu numa pedra chata. Precisamos de luz. Isso é essencial. Não podemos contar com a luz. Glina invocou um tipo de luz na noite em que ficamos cara a cara com Lora, naquela luta que tivemos na casa de Cian. Eles irão nos matar como se fossem moscas se lutarmos no escuro. Aqui é o lugar deles. Não podemos colocar armadilhas, acrescentou ela com uma expressão pensativa. Não podemos colocar nossos homens em risco de tropeçar e cair. Larquim estendeu a mão para Blair quando ela se preparou para descer. Ela também virá para cá à noite, para analisar o solo, para montar sua estratégia. Talvez já tenha estado aqui antes de termos nascido, antes de aqueles que nos deram a luz terem nascido, esticando sua teia e sonhando com a noite fatídica que está por vir. É, ela já pode ter vindo, mas... O quê? Eu também vim. Vejo esse lugar em minha mente desde que me entendo por gente. Daqui de cima, dali de baixo, sob a luz do sol e no silêncio no escuro, com os gritos de batalha. Conheço esse lugar, sussurrou ela. Durante toda a minha vida tive medo dele. Ainda assim, vieste aqui. Estás aqui. Parece que tenho sido empurrada para cá, cada dia para mais perto. Não quero morrer aqui, Larquim. Blair? Não tenho medo de morrer. Nem fico obcecada com essa ideia, mas... Ai, meu Deus, não quero terminar aqui, neste lugar tosco e ermo, afogado no meu próprio sangue. Pare, ele a segurou pelos ombros, pare com isso. Blair tinha os olhos arregalados agora de um azul muito, muito profundo. Não sei se cheguei a vê-lo ou apenas imaginei, por causa do medo. Não sei se me vi morrer aqui. Em todo caso, que se danem os deuses por suas mensagens embaralhadas e ordens irracionais. Ela bateu com as mãos no peito de Larquim para fazê-lo recuar e dar a si mesmo um pouco de espaço. Está tudo bem, estou bem. Foi só um ataquezinho de pânico. É este lugar odioso. Penetra na pele e congela o sangue.
É vantagem para eles, mas quer saber? Sabe uma coisa que pesa do nosso lado? As pessoas que virão para cá, que pisarão nesse solo e lutarão aqui, elas terão alguma coisa dentro de si. Seja o que for, isso já terá o suficiente para mandar o demônio tomar no cu. Tomar no quê? Não acreditou que seria possível, mas naquele silêncio aterrador, não naquele lugar que mais parecia um pesadelo, mas ainda assim riu, até ficar com dor nas costelas. Explicou-lhe enquanto caminhavam pelo solo irregular, e então pareceu-lhe mais fácil atravessá-lo, analisá-lo, pensar com clareza. Quando subiram novamente, ela se sentiu mais equilibrada e mais segura. Blair esfregou as mãos. Começou a falar, em seguida simplesmente congelou. A deusa estava parada num raio de luz que parecia pulsar de seu manto branco e ainda assim era pálido em comparação com sua beleza luminosa. Estou acordada, pensou Blair. Portanto, isso é estranho. Totalmente acordada. E aí está ela. Larquim, você está vendo? Mas ele já estava se ajoelhando sobre um joelho e curvando a cabeça. Minha senhora, meu filho, tu te ajoelharias perante o que nunca acreditaste? Passei a acreditar em muitas coisas. Então acredite nisso, disse Morrigan. Vós sois preciosos para mim, cada um de vós, todos vós. Eu vos observei viajarem para cá, pela luz e pelas trevas, e tu, filha de minhas filhas, não te ajoelharás? É o, é o que a senhora quer? Não, ela sorriu. Estava apenas pensando. Levante, Larquim. Tens minha gratidão e meu orgulho. E por acaso um desses sentimentos viria com um exército de deuses? Perguntou Blair, recebendo um resmungo chocado de Larquim. Vós sois o meu exército, vós e o que cada um de vós trazeis dentro de si. Para amanhã e depois de amanhã. Achais que eu pediria isso de vós se não fosse possível? Não sei, respondeu Blair. Não sei se os deuses pedem apenas o possível. E ainda assim vens, te preparas e lutas. Portanto, tens minha gratidão, meu orgulho e minha admiração. Este, o segundo mês, o tempo de aprender, está quase terminando. Agora virá o tempo do saber. Deveis saber se ireis vencer. O que, minha senhora, devemos saber? Ireis saber quando souberdes. Tá vendo? Blair abriu os braços, enigmático. Porque as coisas têm que ser sempre enigmáticas. Isso te deixa frustrada, eu sei. Os olhos de Morrigan poderiam ter sorrido quando se aproximou, mas não houve dúvida da afeição que sentiu quando roçou os dedos quentes e reais na face de Blair. Os mortais podem ver o caminho que os deuses esculpiram, mas cabe a eles escolher a direção e segui-lo. Direi a vós que sois minha esperança, vós e os quatro que forjam o círculo. Vós sois minha esperança, a esperança da humanidade. Sois minha alegria e o futuro. Tocou o rosto de Larquim agora, e tu és abençoado. Ela recuou, o sorriso lhe abandonara o rosto. Em seu lugar ficara um sentimento de tristeza e um tipo de força dura como aço. O que está vindo deve vir. Haverá sofrimento, sangue e perda. Não existe vida sem um preço. As sombras cairão, trevas sob trevas, e os demônios se levantarão. Uma espada flameja pelas trevas, e uma coroa brilha. A magia pulsa como um coração. O que foi perdido poderá ser resgatado, se o coração assim se dispuser. Passem essas palavras para todo o círculo e lembrem-se delas, pois não será o desejo dos deuses que vencerá, mas o desejo da humanidade. Ela desapareceu com a luz, de forma que Blair ficou com Larquim na beira do solo amaldiçoado. Lembrar. Blair levantou as mãos e as deixou cair. Como iremos lembrar de tudo isso? Você se lembra? Eu irei me lembrar. É minha primeira conversa com uma deusa, portanto, posso te prometer que não irei me esquecer dos detalhes. Eles voaram de novo, para longe do vale, até o primeiro dos 3 pontos nos quais Blair planejara montar armadilhas. Aterrissaram numa clareira verde, onde um belo rio serpenteava. Ficando ao lado do rio, Blair pegou o mapa, em cima do qual os 6 haviam trabalhado. Está bem, se tomarmos como base o fato de que nosso portal fica aqui, quase no mesmo lugar que o da Irlanda,
Então vamos abusar da esperança, achar que o mesmo seria verdade para Lilith, e que os penhascos ficam a umas 20 milhas a oeste. Ficam, como podes ver. Ele passou o dedo pelo mapa, acompanhando a costa, e as cavernas também, que ela poderia usar como base dela. Poderia, concordou Blair, e poderia posicionar algumas tropas ali. Só que faz mais sentido ela se estabelecer mais perto do campo de batalha. Mas, se não o fizer, num determinado momento terá que se mover de oeste para o leste. E se estiver tomando a rota mais rápida, terá que passar por aqui e por esse rio. Ela gesticulou na direção do rio. É mais inteligente atravessá-lo perto deste ponto onde ele fica mais estreito. Moira disse que já providenciou os amuletos. Ela mandou o sacerdote vir aqui. Como pediste, a água foi abençoada. Sem querer duvidar do sacerdote de vocês, mas eu me sentiria melhor se eu mesma checasse. Remexeu no bolso à procura de uma ampola de sangue. Cortesia do vampiro que você furou até cair, na outra noite. Vamos experimentar um pouco de química. Larquim levou uma sacola plástica até o rio para enchê-la. Enquanto estava ali, afundou a mão em concha e provou da água do rio. Fresca e gostosa, em qualquer que seja o caso. Pena que não é fundo bastante para nadar aqui, senão eu te convenceria a tirar a roupa de novo. Se liga aqui, bonitão. Ela se abaixou ao lado dele e abriu a ampola. Só umas gotinhas, e vai funcionar ou não. Ele derramou algumas gotinhas na ampola. O sangue borbulhou e ferveu em contato com a água. Muito bem! Você conseguiu um danado de um sacerdote. Veja o sangue ferver. Ela se impertigou para efetuar uma dança rápida e alegre. Imagine só! Lá vem marchando o exército da vampira do mal. Eles terão que cruzar o rio. Se neste ponto, em algum outro, droga! Vamos ter que molhar nossos pés. Mas somos o exército da vampira do mal. Não temos medo de um pouquinho de água fedorenta. Então eles começam a atravessar. Cara, já posso até ouvir. Plaft, plaft. Merda, porra. Esparramando a água para frente e para trás, só piorando as coisas. Pés molhados. Que nada, pés queimados. Pior ainda se alguns entrarem em pânico e começarem a derrubar os outros, a escorregarem. Oh, que alegria! Que maravilha! Larquim continuou agachado, rindo à vontade. Foi muito inteligente de sua parte. Foi brilhante. Bate aqui. Segurou a mão dele e bateu palma com palma. Foi um achado. Ele se levantou, puxou-a para si e beijou-a, intensa e demoradamente. Este é um achado do qual mais gosto. Quem poderia negar? Não seria o máximo aí? Não seria fofo se Lilith estivesse conduzindo o caminho e começasse a atravessar o rio? O cúmulo dos pés nervosos. Estou simplesmente adorando essa história. Ela respirou fundo. Está bem, agora chega de diversão e brincadeira. Vamos ver como estão os outros. Um bom dia, pensou Blair, quando eles se dirigiam para o segundo local. Arco-íris, dragões, deusa. Havia enfrentado um de seus pesadelos pessoais ao caminhar pelo vale e conseguira sair ilesa de novo. Agora estava vendo suas táticas de guerrilha tomarem forma. O exército de Lilith iria passar por maus bocados bem antes de chegar ao Sanhen, uma vez que os vampiros não eram conhecidos por cuidarem de seus companheiros feridos, a não ser que tivesse uma grande conexão com eles. Era provável que ela perdesse uma boa parte das tropas na marcha rumo ao destino. Quando Larquim começou a descer, ela se preparou para receber outro tapinha nas costas. Então, ele mudou de direção. Confusa, ela olhou para baixo e viu a carroça virada. Havia um homem ao lado da mulher, uma mulher com uma criança nos braços e outra de pé segurando a barra de sua saia. A mais novinha deixou escapar um gritinho, que tanto poderia ser de êxtase quanto de pavor ao ver o dragão dourado descendo para a estrada com uma mulher às suas costas. A jovem mãe ficou pálida feito cera e caiu para trás quando o dragão mudou de forma para um homem. Ó, mãe do céu! Não tenhas medo, Larquim falou com gentileza, acrescentando o que Blair achava seu sorriso de 1000 watts. Só um pouquinho de mágica, mais nada. Sou Larquim, filho de Ridoc. Meu senhor. As faces da mulher permaneceram pálidas, mas ela conseguiu fazer uma cortesia. Vós estáis com problemas? Teu marido está ferido? Minha perna. O homem
homem fez um gesto para se sentar, mas tudo que conseguiu foi gemer. Acho que está quebrada. Deixe-me dar uma olhada. Blair ajoelhou-se. O rosto dele estava pálido, percebeu ela, com um belo hematoma na linha do maxilar. O eixo da roda. Ele quebrou. Graças aos deuses, minha família não se machucou, mas eu levei um tombo feio. E droga! O cavalo saiu correndo. Deve ter uma pequena fratura aqui. Blair lhe lançou um sorriso encorajador. Não está tão ruim quanto o eixo da roda, mas o senhor não vai conseguir andar por um tempo. Ele vai precisar de ajuda, Larquim. Larquim analisou a roda. Não há como consertar isso sem madeira nova. Para onde estás indo? Perguntou a mulher. Meu senhor, íamos para parar nas estalagens a caminho da cidade de Gael, e de lá partiríamos na manhã seguinte. Meu marido tem conhecidos em Gael. O irmão dele, Nial, está entre os guardas do castelo. Conheço bem, Nial. Se achares que não consegue o que queres até a noite, nós vos levamos à estalagem. A criança mais velha, uma menina de uns 4 anos, puxou a túnica de Larquim. Para onde foram tuas asas? Eu as recolhi por enquanto, mas irei te mostrá-las novamente. Agora ajude tua mãe. Ele gesticulou para Blair. Ele pode montar? Perguntou ela. Você poderia ir andando. Podemos pôr uma tala temporária na perna dele, mas acho que não seria aconselhável ir sacolejando. Ele está sentindo muita dor. Então está bem, terá que ser voando mesmo. A estalagem fica só a umas poucas milhas daqui. Você os leva, 2 adultos, um deles feridos e 2 crianças. Vai conseguir dar conta do recado. Não gosto de te deixar só. Há luz o suficiente, lembrou-lhe, e estou armada. Posso seguir em frente e checar a próxima armadilha. Fica o quê? A 1/4 de milha por ali, certo? Certo, mas poderias me esperar aqui. Não demorarei muito, mais do que meia hora. Se for forçada a esperar por causa de uma carroça quebrada, posso dar uma olhada no lugar e voltar para cá antes de você retornar. Aí poderemos dar uma passada no que faltar e talvez uma geral na área. Ver se há alguns retardatários precisando de uma mãozinha. Voltaremos para casa antes do pôr do sol e ainda ficaremos com tempo livre. Está bem, pois irás sair mesmo a partir do momento em que eu virasse as costas. Coisa boa ser tão bem entendida. Levou tempo, não apenas para preparar a família, mas para convencer a mulher de que aquilo poderia ser feito, que precisava ser feito. Não há nada com o que se preocupar, Brenda. Larquim lhe lançou seu charme todo-poderoso. Ficarei o mais perto possível do chão. Levaremos tu e tua família à estalagem tão rápido quanto um piscar de olhos. E buscaremos ajuda para o teu marido. Darei um jeito de alguém vir consertar a tua carroça pela manhã. E aí devolveremos logo. Nada pode ser melhor do que isso. Não, meu senhor, não. És muito gentil. Ainda assim, ela permaneceu parada, quando muito, esfregando as mãos. É claro que já ouvi falar de seu dom. Todos em Gael sabem dele, mas vê-lo e a ideia de montar um dragão. Não queres que tua filha tenha histórias para contar? Vem agora, teu marido precisa de ajuda. Oh, sim. Claro, claro. Ele mudou de forma antes que a mulher pudesse desistir e deixou Blair a cargo do restante. Ela ajudou o homem ferido a subir, suportando seu peso, enquanto Larquim encostava a barriga no chão, enquanto a corda da carroça prendeu-o em Larquim. Fico-lhe grato, disse-lhe o homem a Blair. Não sei como teríamos conseguido. Se você for um pouco parecido com seu irmão, teria encontrado uma solução. Ele é um bom homem. Você sobe atrás dele, Blair instruiu a esposa. Mantenham as crianças no meio. Vou te amarrar às costas dele. Vocês ficarão seguros, prometo. Gosto das asas dele. A menininha montou antes que a mãe pudesse reclamar. Elas brilham. Quando eles estavam prontos, Larquim recolheu seus bens com as patas preciosas. Depois virou a cabeça para dar uma focinhada no braço de Blair. Quando estavam subindo, Blair ouviu a menininha gritar de puro prazer assim que eles sobrevoavam a estrada e foram embora. Sei exatamente como você está se sentindo, disse ela, dando uma risada. Com um mapa em mãos, atravessou a estrada e pôs-se a andar pelo primeiro campo. Era bom caminhar e ter um tempo só para si.
Não que estivesse louca pelo cara, pensou ela, quando roçou os dedos pela flor presa na casa do botão. É que aí estava muito acostumada a ficar sozinha. Todo aquele lance de guerra praticamente eliminara o tempo que ficava só. Desde que tudo começara, ela se tornara parte de um time, de um círculo, corrigiu-se. Pessoas às quais, sem dúvida, respeitava e nas quais confiava, mas não precisavam ser consultadas. No final das contas, estava se saindo melhor do que imaginara em trabalho em equipe. Talvez, pensou, tudo tivesse a ver com quem constituía a equipe. E, de certa forma, através daquele time, acabara se tornando parte de um casal. Não acreditava que isso estivesse escrito nas cartas. Não, de novo. Ainda mais com um homem que sabia tudo o que havia para saber sobre ela, e não apenas sabia como valorizava. Sabia também que isso a deixara aos pedaços quando eles tomassem rumos diferentes. Não havia escolhas que pudesse visualizar. Portanto, não fazia muito sentido ficar pensando no assunto. Menos sentido ainda desperdiçar o tempo que eles tinham sentindo pena de si mesma. De qualquer forma, ambos precisavam primeiro viver e antes de sentirem sofredores e sozinhos. Era melhor, melhor em todos os sentidos, aproveitar e cuidar do tempo que tinham juntos. Quando esse tempo acabasse, ela poderia olhar para trás e saber que havia amado e sido amada. Ergueu os olhos para o céu, imaginando como o fazendeiro e sua esposa estariam se saindo em seu primeiro, e a julgar pela mãe da prole, o último voo de dragão. Larquim tomaria conta deles. Esta era uma das coisas que ele era bom, tomar conta. Quando se acrescentava a isso uma aparência de príncipe de conto de fadas, uma atitude arrogante em batalha e um sorriso espontâneo e uma excelente vitalidade na cama, ele era simplesmente perfeito. Checou o mapa mais uma vez e pulou por cima de um muro de pedras para um campo vizinho. Do outro lado do muro havia algumas árvores e a rota mais direta, que ia da costa ao vale. Eles passariam por ali, pensou Blair 2 vezes. Talvez 3 horas antes de chegarem ao rio, que continha água benta, e à noite atravessariam rapidamente aquela área aberta na direção da cabana na floresta, alguns quilômetros mata dentro. Esta rota era lógica e eficiente. Além da quantidade de fazendas e cabanas espalhadas, havia ainda a possibilidade de comida fresca. Ah, sim, pensou Blair, este é o caminho que ela tomará. Tinha de ser, aos poucos, talvez, deixando algumas das cavernas em diferentes pontos ao longo do caminho, para caçar, armar emboscadas e lançar ataques surpresas. É o que eu faria, murmurou, e dando uma última checada no mapa, dirigiu-se ao sudoeste, na direção de um agrupamento modesto de árvores. Viu quase que imediatamente o seu primeiro pensamento foi o de uma criança ou um transuente tivesse tropeçado na armadilha e caído dentro dela. Seu coração logo ficou entalado na garganta. Saiu correndo para o buraco enorme, temendo ver corpos empalados nas estacas de madeira logo abaixo. No entanto, tudo o que viu foi uma grande variedade de armas espalhadas e um cavalo morto. Mudaram o horário, disse calmamente, e apesar da luz do sol, levou a mão às costas para puxar a espada. Eles haviam levado alguma coisa para lá, concluiu, quando chegaram as notícias de que o círculo já havia ido para o baile, com mantimentos e armas, e haviam desaparecido. Sabia para onde haviam ido, pensou. Então o exército de Lilith já estava em Gael, já estava em marcha, e já havia passado daquele ponto. A armadilha funcionara. Pela contagem de armas, parecia que pelo menos uns 12 haviam sido capturados, mas o pobre cavalo abaixou-se na esperança de ainda ter um pouco de corda que havia usado mais cedo. Precisava recolher aquelas armas, poupar para não faltar, e tirar o pobre cavalo dali. Estava matutando sobre como ela e Larquim poderiam fazer aquilo, quando percebeu que a luz havia mudado. Ao erguer o olhar, viu que o céu estava negro e coberto de nuvens. Assim que o crepúsculo caiu, num piscar de olhos, Blair pôs-se de pé. Ah, merda! Recuou, afastou-se do buraco e achou que não fora somente uma dúzia de vampiros que haviam caído na armadilha. Ela mesmo havia caído numa.
e eles surgiram por debaixo da terra. Capítulo 19. Ela pegou 2 com rapidez, um golpe instintivo e amplo com a espada, antes que eles tivessem saído por completo da terra. Mas havia alarme soando num cantinho de sua mente, dizendo-lhe que estava numa grande séria enrascada. 8, contou. Depois dos 2 que havia transformado em poeira, eles a haviam cercado, descartado qualquer possibilidade de recuo, e ela caíra direitinho na armadilha, quase como se estivesse assobiando uma melodia. Se conseguisse sobreviver, e as probabilidades não estavam a seu favor, praguejaria contra si mesma mais tarde. Naquele exato momento, uma vez que voar não era uma opção, lutar era tudo que lhe restava. E se tinha uma coisa dentro de si, lembrou-se, era muita disposição para a briga. Blair puxou a estaca e bloqueou o primeiro golpe com a espada, ao mesmo tempo em que aplicava um chute traseiro. Girou, avançou a espada novamente, ferindo carne. Ganhando tempo, ao visualizar uma brecha, enfiou a estaca, uma a menos. Mas eles não eram recrutas novatos que cometiam muitos erros tolos e fatais. Estavam enfrentando soldados experientes e treinados, e ainda eram 7 contra 1. Visualizou o fogo, enviando-o para a lâmina que Glina havia enfeitiçado. E isso, venham, venham. Cortando com a espada, fez um cair para trás com o braço em chamas. Depois saiu voando quando um deles pegou-a pelo pé, no meio de um chute, e a jogou no ar. Blair bateu com força no tronco de uma árvore e viu estrelas flutuando num campo cinzento, emoldurado por um vermelho fraco. Mas aquele que a atingira deparou-se com ferro e fogo e caiu gritando na armadilha. Ela rolou, com a dor irradiando pelo corpo, atacou com a espada flamejante. Seu braço esquerdo estava dormente do ombro para baixo, e ela havia perdido a estaca. Cortou, investiu, transpassou, e levou um soco tão forte no rosto que quase caiu na armadilha. Deu um jeito de saltar por cima do buraco, lutar por terra firme, e com golpes violentos e ruidosos, desmontou o atacante seguinte. Um vampiro partiu para seu pescoço, e ela quebrou o cabo da espada sobre seu nariz. Sentiu a corrente de onde pendiam suas cruzes se partir quando ele caiu. Sem estaca e sem cruz, e ainda haviam 5 deles. Não iria conseguir, nem tinha mais esperança de conseguir mantê-los longe de si até que Larquim chegasse para emparelhar as chances. Então não morreria no vale, mas ali e agora. Mas por Deus, mataria tantos quanto fosse possível com seu próprio punho, de forma que quando Larquim voltasse, pudesse acabar com o resto. Seu braço esquerdo estava quase inútil, mas ela podia usar os pés. E chutou, chutou, enquanto soltava fogo. Eles a haviam enfraquecido, tirando-a de forma e de ritmo. Bloqueou um golpe da espada, mas a ponta da lâmina riscou uma linha em sua coxa. Quando na descida, seu passo em falso deixou-a exposta o suficiente para que, quando o outro vampiro a chutou, acertasse sua barriga, privando-a de ar e jogando seu corpo para trás. Blair caiu com força. Sentiu alguma coisa se rasgar em seu interior, como o que lhe restava de energia. Investiu às cegas e teve a satisfação repugnante de ver um deles explodir em chamas. Então, a espada foi tirada de sua mão e ela ficou sem nada. Quantos ainda restariam, imaginou? 3? Talvez 3. Larquim podia dar conta deles. Ele ficaria bem. Com a cabeça zonza, esforçou-se para voltar a ficar em pé. Não queria morrer deitada. Cerrou as mãos. Fez força para recuperar o equilíbrio. Talvez, só talvez, conseguisse pegar mais um. Só mais um, de mãos vazias antes que a matassem. Mas viu que eles haviam recuado. 3, 4. Sua visão estava duplicando as imagens. Esforçou-se para dar foco e viu Lora deslizar pelo chão. Eles não iriam matá-la, pensou sobriamente. Iriam apenas surrá-la, exauri-la. Estavam-na poupando para Lora. Pior do que a morte, percebeu, quando seu sangue congelou,
Imaginou se conseguiria encontrar uma arma e uma forma de dar fim à própria vida antes que Laura a transformasse em um monstro. Se pudesse, seria capaz de se jogar na armadilha. Era melhor morrer empalada do que ser transformada. Estou muito impressionada. Batendo delicadamente as mãos, Laura sorriu. Destruíste 7 dos nossos guerreiros experientes. Perdi uma aposta com Lilith. Apostei que tu não durarias mais do que 4. É um prazer ajudá-la a perder. Bem, na verdade, tiveste uma pequena vantagem. Eles receberam ordem de não te matar. Este prazer será meu. Acha mesmo? Sei que sim. E esse casaco? Admirei esse casaco desde a primeira vez que te vi no acostamento da estrada na Irlanda. Ele vai ficar maravilhoso em mim. Então era você. Desculpe, todos vocês têm o mesmo cheiro para mim. Posso dizer o mesmo sobre vós, mortais. Laura deu um sorrisinho alegre e cintilante. Por falar em mortais, tenho que dizer que o teu Jeremy foi absolutamente uma delícia. Ainda sorrindo, levou a ponta dos dedos aos lábios, mexendo com eles como se revivendo o momento. Não pense em Jeremy, Blair disse a si mesma, com a voz de comando. Não dê a ela essa satisfação. Sendo assim, nada disse, respondendo à sua risada com um silêncio de pedra. Mas onde está a minha educação? Nós já nos conhecemos, é claro, mas não fomos formalmente apresentadas. Sou Laura e serei a tua progenitora. Blair Murphy, e serei eu a te fazer virar cinzas. Quanto ao casaco, ele fica melhor em mim do que ficaria em você. Tu serás a minha companheira mais deliciosa. Mal posso esperar. Como tenho respeito e admiração por ti, iremos lutar, só tu e eu. Laura apontou o dedo para o rio, para o trio de soldados e balançou-o. Para trás, para trás agora. Isso é só entre nós mulheres. Então você quer lutar? Pense, 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 Blair ordenou a si mesma. Pense por cima da dor. Espadas, facas ou corpo a corpo? Adoro corpo a corpo. Laura levantou as mãos, balançando os dedos. É tão intimista. Por mim, tudo bem. Blair abriu o casaco para mostrar que não carregava armas. Posso te fazer uma pergunta? Bien sûr. Este teu sotaque é de verdade ou você simplesmente o força? Ela soltou a garrafa de água do cinto. Nasci em Paris, no ano de 1585. Blair bufou. Fala sério. Está bem, disse Laura, dando uma risada. 1583. Mas que mulher não diminui um pouquinho a idade? Você era mais nova do que eu quando morreu. Mais nova quando recebi a vida de verdade. É tudo uma questão de perspectiva. Blair levantou a garrafa de água e a abriu. Você se importa? Seus rapazes me deram um trabalho e tanto. Estou me sentindo um pouco desidratada. Fique à vontade. Blair virou a garrafa e bebeu. A água desceu como um líquido milagroso por sua garganta. E se eu te derrotar, os teus rapazes darão um fim em mim? Tu não vais me derrotar. Blair inclinou a cabeça. Recitou uma pequena oração. Quer apostar? E atirou a garrafa, de forma que a água benta respingou pelo rosto e pela garganta de Laura. Os berros pareciam canivetes enferrujados cortando o cérebro de Blair. Havia fumaça e um cheiro nauseante de pele queimada. Ela cambaleou para longe quando Laura correu gritando. Uma arma, pensou Blair, lutando para enxergar, para simplesmente manter-se de pé. Tudo, qualquer coisa, era uma arma. Ela se agarrou a um galho baixo de uma árvore, tanto como suporte como último recurso. Reunindo o que quer que ainda lhe restasse de forças, arrancou-o e sentiu-o quebrar. Como algo entre um soluço e um berro, balançou no ar na direção dos 3 vampiros que avançavam para ela. O dragão mergulhou vindo do céu, açoitando com o rabo. Blair viu um dos vampiros voar de cabeça para dentro da armadilha, assim que o homem ficou de pé, puxando a espada do arreio que estava caído a seus pés. A última coisa que viu antes de cair foi a chama luminosa da espada cortando a escuridão. Ele lutou feito um louco, sem um pensamento sequer quando a própria segurança. Se lhe aplicavam golpes, ele não sentiu. Sua raiva e seu medo transcenderam a dor. Havia 3 deles, mas mesmo se houvesse 30, ainda assim ele os teria golpeado
como um deus vingativo. Seu dragão havia empurrado um vampiro para as estacas, e agora ele aferia golpes no ombro do outro. O braço que caiu virou cinzas, e a criatura que sobrou fugiu gritando pelo campo. O terceiro saiu correndo. Larquim aproveitou, pegou uma estaca e atirou-a, e mandou-o para o inferno. Com a mão que segurava a espada, pronta para quantos mais pudessem surgir no escuro, ele se abaixou ao lado de Blair. As palavras saíam de sua boca e todas diziam seu nome. O rosto dela não tinha mais cor, a não ser pelo sangue que escorria, e os hematomas já estavam escurecendo. Quando os olhos dela se abriram, trêmulos, ele viu que estavam petrificados de dor. Meu herói! A voz dela era pouco mais que um sussurro. Temos que agir. Temos que ir embora. Pode haver mais. Ai, meu Deus, estou ferida. Você precisa me ajudar a levantar. Fique parada um instante. Preciso ver a gravidade de teus ferimentos. É grave, só que a luz está voltando. Ou é eu que estou indo na direção daquele túnel branco e idiota do qual as pessoas falam? O sol está voltando. Está tudo bem agora. 10. Havia 10. E com a puta francesa, 11. Minha cabeça, droga, confusão. Minha visão está duplicando, mas... Ela não conseguiu conter o grito quando Larquim moveu seu ombro. Desculpe, Ator. Desculpe. Está deslocado. Acho que não quebrou. Só está fora do lugar. Ai, meu Deus. Você tem que pô-lo no lugar. Não consigo, não consigo. Você vai ter que cuidar disso, está bem? Depois, Jesus, meu Jesus, vá pegar uma carroça, não consigo montar. Irei confiar em... irás confiar em mim agora. Não irás, minha querida. Confie em mim para tomar conta de ti. Eu confio, vou confiar, mas preciso que você... Ele foi rápido, apoiando-a de costas contra a árvore e apertando com força contra ela, enquanto puxava o ombro de volta para o lugar. Desta vez ela não gritou, mas Larquim olhou no rosto e viu seus olhos se revirarem momentos antes de desfalecer sobre ele. Rasgando a manga de sua túnica, usou o tecido para improvisar uma atadura na coxa ferida, antes de lhe examinar o dorso, à procura de costelas quebradas. Quando já havia feito o melhor que podia, deitou-a com gentileza antes de saltar para reunir as armas. Após prendê-las no arreio, amarrou-o em torno de si e rezou para que aguentasse. Mudou de homem para dragão. Pegou-a, aninhando-a em suas garras, como se ela fosse de cristal. Alguma coisa está errada. Glina agarrou o braço de Moira quando estavam no campo de treinamento, trabalhando com um pequeno grupo de alunos mais promissores. Algo ruim, forte. Acorde o Cian, acorde-o agora. As duas viram a nuvem negra que cobria o céu, rumo a sudoeste, e a cortina ondulada de trevas que caía dela. Larquim, Blair... Vá buscar o Cian, repetiu Glina, e começou a correr. Ela não precisou gritar para Hoyt, ele já se aproximava correndo. Lilith, foi tudo que ela disse. Medir, o feiticeiro dela. Ele a pegou pelo braço, puxando-a na direção do castelo. Este será o trabalho dele. Ela já está aqui. Larquim e Blair estão lá, lá no escuro. Precisamos fazer alguma coisa rápido, reter o feiticeiro. Deve haver uma forma. Ridoc poderia mandar cavaleiros para lá. Eles nunca chegariam a tempo. São vários quilômetros até lá, Hoyt. Eles irão qualquer que seja o caso. Quando entraram apressados, Cian já estava descendo, com Moira e seguindo de perto. Ele já estava vindo, disse Moira. Sentia mudança. Uma noite falsa. Posso chegar lá mais rápido do que vocês, ou de qualquer mortal. E que bem te fará se o sol voltar, quis saber Moira. Está na hora de eu experimentar aquela droga de capa. Não vamos nos separar, não podemos arriscar. E quanto a mandar cavaleiros, Hoyt, Glina balançou negativamente a cabeça. Eles não irão ajudar agora. Precisamos de um círculo e de um contrafeitiço. Talvez um milagre, pensou ela. E rápido. Tem que ser do lado de fora, sobre o céu. Hoyt olhou para os olhos do irmão. Tu arriscarias? Podemos tentar sentir, disse ele, antes que Cian pudesse falar. Nós três. Mas as probabilidades são maiores comigo. Vamos resolver isso logo. Eles reuniram o que precisavam.
Hoyt e Glina já estavam do lado de fora, preparando as coisas apressadamente, quando Cian tornou a descer com a capa. Moira adiantou-se quando ele chegou à base da escada. Acho que se tiveres fé em teu irmão, isso irá fortalecer o feitiço. Acha mesmo? Acho, disse, no mesmo tom comedido de voz, que tua disposição em arriscar tanto por teus amigos já te deu proteção. Estamos prestes a descobrir. Ele girou a capa por cima do corpo, puxou o capuz. Quem não arrisca, acrescentou ele, e pela primeira vez em quase 1000 anos saiu ao sol. Fazia calor. Ele o sentiu pesar sobre seu corpo, um calor que quase o queimou. Fazia pressão sobre seu peito. Encurtava seu fôlego, mas mesmo assim ele atravessou o pátio. Ainda não me transformei numa tocha humana, disse ele, mas eu não ficaria nem um pouco aborrecido se isso não demorasse. O mais rápido que pudermos, disse-lhe Glina. Bênçãos luminosas para você, Cian. Vamos deixar o luminoso fora disso, se não faz diferença. Carmelita, para a velocidade. Ela começou a espalhar os cristais em um pentagrama gravado nas pedras, pedras do sol para a luz, ágata, dendrita para a proteção, plumas para unir. Então pegou as ervas e colocou-as dentro de uma tigela, alho para proteção. Desculpe, dirigiu-se a Cian, isso é um mito. Ok, que bom. Sagrada restauração de equilíbrio, rosa de salgueiro, poder e amor. Juntem as mãos, mantenham a sua mão dentro da capa, Cian. Nós iremos até você. Concentrai-vos, instruiu Hoyt, com os olhos no céu enegrecido. Uma bolha de noite no sul e no leste. Liberais o poder que tendes. Todos vós tendes poder dentro de vós. Liberais e forjais o círculo. Guardiões da torre de vigia, chamou Glina. Nós te chamamos. Do leste, do sul, do oeste, do norte, chamamos teu fogo para forjar esse círculo. Com as palavras de Hoyt, as velas amarelas que Glina havia escolhido para representar o sol explodiram em vida. Morrigan, todo-poderosa, una-se a nós agora, continuou ele. Somos teus servos e teus soldados. Lançando os olhos para o céu, Glina buscou tudo o que tinha dentro de si e pôs para fora. Abençoada sois vós, abençoados somos nós. Aqui empenhamos para contra a infâmia lutar, mágica contra mágica, branca e pura contra o negro. Eis aqui nosso poder para contra-atacar, poderosa e correta. Venha a noite dissipar. Com poderes unidos levantamos nosso brado, abaixo a magia negra deste sol, desse céu assombrado. Ouça nosso amor e nossa lealdade para o bem. Que assim seja. Amém. A mão dela tremeu em contato com a de Hoyt, assim que o poder girou pelo círculo. Com os olhos ainda voltados para o céu, Glina viu a ira da batalha, lampejos de luz, de jorros de trevas, colidindo com espadas, produzindo um trovão que fez a terra tremer. Refutamos a magia negra, gritou Hoyt. Nós a repelimos, nós a mandamos embora. Pedimos que o sol brilhe pela noite falsa. No céu rompia a guerra entre o negro e o branco. Blair foi passando atordoada para o estado de consciência e da dor. Sentiu o vento soprar sobre ela e julgou ter visto um vestígio de terra abaixo. Voando. Estava voando. Era isso que acontecia depois que se morria? Mas se estava morta, por que diabo sentia tanta dor? Tentou se mover, mas estava amarrada, enfaixada, ou talvez seu corpo simplesmente estivesse se recusando a funcionar. Então deu um jeito de virar a cabeça e pegou-se olhando para o pescoço dourado. Pensou, Larquinha em seguida. Deixou-se levar mais uma vez. Ele a sentiu se mexer e apertou gentilmente as garras na esperança de que pudesse lhe passar confiança, fazê-la se sentir mais segura. Virou a cabeça para olhar para ela, mas Blair já estava fechando os olhos novamente. Estava tão pálida, sentia-se tão frágil. Ele a deixara sozinha. Passaria o resto da vida com a imagem dela sangrando, abandonada, com nada mais do que um galho de uma árvore para se proteger, enquanto monstros a rodeavam como urubus. Se ele tivesse levado mais alguns segundos, ela estaria morta. Por que não ficara com ela? Fora cuidar da segurança dos outros
e se demorara mais um pouco para que a garotinha pudesse lhe acariciar as asas. Então a noite caíra, e ele não estava com ela. O medo consumia por dentro, com o receio de que, a despeito da rapidez com que houvesse voltado para ela, a despeito de ser detido, os 3 demônios que a haviam perseguido por causa da comida, mesmo assim, ainda tivesse chegado tarde demais para lhe salvar a vida. Mesmo quando avistou o castelo, o medo o corroeu. Viu Moira sair precipitadamente, e Hoyt e Glina, o pai e os outros, mas nada sentiu além de medo. Mal havia tocado o chão, quando mudou de forma e segurou Blair em seus braços. Ela está ferida, está ferida. Entre logo com ela rápido. Correndo ao lado de Larkin, Glina foi logo chegando, checando a pulsação no pescoço de Blair. Para o quarto dela. Vou pegar o que preciso. Moira, vai com ele. Faça o que puder por ela. Serei rápida. É grave? Cian virou-se e subiu correndo as escadas ao lado de Glina. Não sei. O pulso está fraco. O rosto dela. Ela apanhou. Mordidas? Não vi nenhuma. Ela pegou a caixa de primeiros socorros em seu quarto e voltou correndo. Larkin deitou Blair na cama e levantou-se assim que Moira pousou as mãos no rosto dela, nos ombros e no coração. Há quanto tempo ela está inconsciente? Perguntou Glina, assim que entrou. Eu não sei. Ela desmaiou, Larkin conseguiu dizer. Tive que... O ombro dela estava deslocado, tive que... Ela desmaiou quando eu a coloquei no lugar. Acho que ela acordou uma vez quando estávamos voltando, mas não tenho certeza. À noite, ela surgiu. Eu não estava com ela. Eles a atacaram e ela estava só. Você a trouxe de volta. Moira, me ajude a tirar o casaco dela, as roupas. Preciso ver onde ela está ferida. Cian adiantou-se para lhe tirar as botas. É melhor os homens se retirarem, começou Moira. Ela não é a primeira mulher que vejo nua, e acho que ela não se preocuparia com isso. Quantos havia lá? Ela disse 10. 10 e a francesa. Havia apenas 3 quando eu a alcancei. Ela os fez pagar pelo que fizeram. Cian puxou-lhe as calças com gentileza. Glina não teve um som de aflição ao ver os hematomas e cortes. Costelas. Atribuiu um tom enérgico à voz. Talvez os rins. Estão contundidos. O ombro também. O corte na perna é bem superficial, mas, meu Deus, o joelho. Pelo menos não está quebrado. Nada quebrado. Ela... Larkin aproximou-se e pegou uma das mãos inertes de Blair. Ela disse que sua visão estava duplicando as imagens. Foi o choque, disse. Talvez, Glina pediu, com gentileza. Por que você não sai um pouco? Deixe Moira e eu tomarmos conta dela. Não, não vou deixá-la de novo. Ela sentiu dor, muita dor. Precisas dar alguma coisa que alivie a dor. Darei, prometo que darei o que eu puder. Por que você não acende a lareira? Quero o quarto aquecido para ela. Blair podia ouvi-los, as vozes. Mal podia separar uma das outras ou perceber as palavras, mas os sons bastavam para lhe assegurar que estava viva. A dor também lhe falava e lhe dizia que seu traseiro havia sido chutado por completo. Também percebia aromas agora. Fumaça de turfa, Glina e os outros, aroma forte e floral, mas quando tentou abrir os olhos, eles não quiseram cooperar. Isso fez com que o pânico fosse se estabelecendo em seu peito, com pequenas e odiosas gotas de ácido. Coma? Não queria ficar em coma. As pessoas ficavam em coma e às vezes nunca mais retornavam. Preferia morrer a ficar trancada no escuro, ouvindo, sentindo, mas sem ser capaz de falar. Então sentiu alguma coisa deslizar sob seda, como seda sobre ela. Apenas um adejar de asas em sua pele, por baixo dela, depois mais fundo, até chegar onde a dor se assemelhava a punhos cerrados. Em seguida, a seda aqueceu e queimou. Ai, meu Deus! E o calor forçou aqueles punhos a se abrirem, até a dor se espalhar e se estilhaçar em milhares de caquinhos. Os olhos dela se abriram para as luzes ofuscantes que a fez debater-se. Filha da puta! Era o que sua mente gritava, mas a frase saiu apenas com um sussurro rouco. Tomou fôlego para praguejar novamente, mas a pior das pragas perdeu as forças, tornando-se uma pulsação baixa e regular. Dói. Eu sei que dói. Dói para curar. Você pode olhar para mim, Blair?
Não, não se deite, agora olhe para mim. Blair fez força para os olhos se abrirem novamente. Glina surgiu à vista, o rosto sério. Sua mão lhe sustentava o pescoço, levantava-o gentilmente. Beba um pouco disso, só um pouquinho. Não posso te dar muito por causa do trauma na cabeça, mas isso te ajudará. Blair engoliu e fez careta. Tem gosto de casca de árvore. Não é tão ruim assim. Você sabe onde está? De volta. Qual o seu nome? Blair Murphy. Quer saber o meu número de série? Os lábios de Glina se curvaram num sorriso. Quantos dedos? 2,5. A visão está um pouco embaçada, mas ela se esforçou para melhorar para ver. Percebeu que o quarto estava cheio de gente, o time inteiro. Ei, Dorothy! Espantalho! Homem de lata! Percebeu então que segurava a mão de Larquim, talvez com força suficiente para tocar o osso no osso. Relaxou os dedos e conseguiu sorrir. Obrigada por ter salvado a minha vida. Não foi nada demais. Tu já havias dado conta da maior parte sozinha. Eu estava acabada, sem energia. Eu não devias ter te deixado sozinha. Corta essa. Blair teria dado um soco de leve para acompanhar as palavras caso tivesse conseguido forças para isso. Está errado e não adianta de nada. Por que deixou? Perguntou Lysiane. Por que vocês se separaram? Quando Larquim lhes contou sobre o homem ferido, Blair fechou os olhos novamente. Conseguiu ouvir Glina e Moira murmurando uma com a outra. Deixando a mente devagar, achou que Glina tinha uma voz que se assemelhava à seda, entre sexy e lustrosa. A de Moira assemelhava-se mais ao veludo, macia e afetuosa. E esse foi um pensamento muito esquisito, concluiu, mas pelo menos estava tendo pensamentos. Enquanto trabalhavam com ela, a dor florescia e recuava, florescia e morria. Ela começou a antecipar seu ritmo antes de ter outras percepções. Estou nua? Ela teria se apoiado nos cotovelos, pelo menos tentando fazê-los, se Glina não a tivesse detido. Estou nua. Ai, meu Deus! Você está muito bem coberta por um lençol. Tivemos que ver seus ferimentos, disse-lhe Glina. Também está muito bem coberta por cortes e hematomas, portanto eu não me importaria com a modéstia agora. Meu rosto. Blair ergueu a mão para sentir o rosto. Como ele está? Modéstia e vaidade, disse Glina. Bons sinais. Neste momento você não chegaria às finais do concurso Caçadora de Vampiros. Mas parece muitíssimo bem para mim. Estás linda. Larquim tomou-lhe a mão e beijou-a. Não poderias estar mais linda. Mal assim, é? Bem, eu me curo fácil. Não tão rápido quanto você, disse para Cian, mas bem rápido. Pode nos dizer o que aconteceu quando tu e Larquim se separaram? Hoyt tocou-lhe o tornozelo. Ele nos disse que havia 10 deles. É, 10 e Lora, então 11. A armadilha funcionou. Tinha um cavalo morto lá e armas. Devíamos ter pegado aquelas armas. Estavam no chão. As armas? Rebateu Hoyt. Não, os vampiros. No buraco no chão, preso na armadilha. Ficou escuro. Puft! Parecia um eclipse solar, só que mais rápido. E eles foram saindo do chão. Peguei os 2 primeiros antes que eles surgissem por toda parte. Percebi depois, mais tarde, que eles não estavam tentando me matar. O que, para ser honesta, é o motivo pelo qual não estou morta. Eles estavam só amaciando a minha carne para ela. A puta covarde. Mas tu a mataste. Ela balançou negativamente a cabeça para Larquim e logo arrependeu-se do movimento. Não, acho que não. Não conseguiria ter ganhado dela numa briga. Mal conseguia ficar de pé. Ela sabia disso. Veio chegando com o peito inflado, falando merda. Acho que iria fazer de mim sua amante, vampira lésbica. Até parece. Ela também está sentindo dor agora. Ah, está. E também não está muito bonita. Santa garrafinha d'água. Água benta, murmurou Larquim. Não é o máximo? Tudo é uma arma. Joguei o máximo que pude no rosto dela. Bati nela também, no rosto, no pescoço. Eu a vi gritando quando saiu correndo. E foi praticamente tudo o que me restava fazer. Que bom que você chegou. Tinhas um galho na mão. Um galho? Um galho de árvore, disse-lhe, beijando-lhe novamente os dedos. Estavas balançando um galho de árvore. É, bem, bom para mim. Está meio embaçado por aqui.
Chega por hora. Glina retornou com a xícara aos lábios de Blair. Tome um pouco mais disso aqui. Eu preferia tomar uma marguerita gelada. Quem não preferiria? Glina passou a mão pelo rosto de Blair. Durma agora. Capítulo 20. Ela recuperara e perdia a consciência, e a dor a aguardava cada vez que fosse subir à superfície. A fraqueza a puxava para baixo de novo, mas não sem ouvir sussurros e murmúrios, não antes de se pegar respondendo a perguntas que pareciam ser bombardeadas sobre ela cada vez que voltava à realidade. Porque simplesmente não a deixavam dormir. Então vinha alguém e lhe enfiava mais casca de árvore goela abaixo, e ela voltava a devanear. Às vezes, quando devaneava, retornava àquele campo e revivia todos os golpes, todos os bloqueios, todos os movimentos de que pensara serem os últimos momentos de sua vida. Às vezes, simplesmente devaneava para o nada. Larquim ficava sentado ao seu lado, observando Glina e Moira revezarem-se nos cuidados, observando quando cada uma delas entrava para acender velas ou acrescentar turfa ao fogo, ou simplesmente para pousar a mão sobre a testa e ver se tinha febre. A cada 2 horas, uma delas a acordava e lhe fazia perguntas. Por causa da concussão, lhe dissera Glina, como precaução por ter havido tantos socos fortes na cabeça. Então Larquim pensava no que tinha acontecido. Se um daqueles golpes a tivesse deixado inconsciente, o que eles tinham feito com ela enquanto estivesse sozinha? Todas as vezes que pensava nisso, que imaginava, pegava a mão de Blair para lhe sentir as palpitações por baixo da cicatriz em seu pulso. Passava o tempo lhe falando coisas sem sentido, ou, em outros momentos, tocando gaita de foles que Moira lhe trouxera. Esperava que ela relaxasse mais facilmente com música. Devias descansar por algumas horas. Moira passava as mãos pelo cabelo de Blair ao falar. Ficarei com ela. Não posso. Eu sei. Nem eu poderia em teu lugar. Ela é muito forte, Larquim, e Glina muito habilidosa. Eu gostaria que tu não te preocupaste tanto. Eu não sabia que tinha isso dentro de mim, que poderia sentir tanto por alguém, que poderia saber, sem me questionar, sem uma sombra de dúvidas, que esta mulher é, bem, tudo o que existe para mim. Eu sabia, não que era dela, mas que haveria uma mulher, e que quando tu a encontrasse, tudo mudaria. Moira curvou-se para pressionar os lábios no topo da cabeça do primo. Estou com um pouco de ciúmes. Tu te importas? Não. Virou-lhe a cabeça e encostou o rosto em sua face. Eu te amarei por toda a minha vida. Acho que eu poderia estar a 1000 milhas de ti e ainda assim estenderia a mão e tocaria a tua. As lágrimas brotaram nos olhos de Moira. Eu não poderia ter feito escolha melhor para ti, se eu mesma tivesse escolhido. Ainda assim, ela é a mais afortunada das mulheres. Ela está acordando. Está bem, converse com ela agora. Nós a manteremos conosco durante alguns momentos, e então eu lhe darei mais remédios. Aqui estás tu. Larquim falou baixinho, levantando-se para pegar a mão dela. Melchior, abra os olhos. O quê? Eles se abriram trêmulos. O que houve? Diga-me teu nome agora. Scarlett O'Hara. Você não consegue se lembrar dele nem por 5 minutos, disse ela impaciente. Blair Murphy. Não tenho edema cerebral. Só estou cansada e aborrecida. Estás bem lúcida, concluiu Moira, e pôs mais da poção de Glina em uma xícara. Não quero nem mais uma gota disso. Ouvindo a petulância na própria voz, Blair fechou os olhos por um momento. Olha, não quero ser grosseira. Ou está bem, talvez eu queira. E daí? Mas essa gororoba me deixa às 11 fora do ar. O que não seria tão ruim se as pessoas não ficassem me acordando a cada 10 minutos para perguntar o meu nome. Nem um pouco incomodada com a reclamação, Moira pôs a xícara de lado. Glina disse que eu deveria acordá-la, caso Blair se recusasse a tomar o remédio. Ai, meu Deus, não vá chamar a enfermeira sádica. Será rápido. Larquim sentou-se ao lado da cama, assim que Moira saiu do quarto. Tua cor voltou. É um alívio para mim.
Aposto que estou de tudo que é cor agora. Azul, preto, roxo. Aquele amarelo de doente. Que bom que está escuro aqui dentro. Olha, só você. Você não precisa ficar aqui. Não irei a lugar algum. Fico agradecida, mas escuta. Podemos conversar sobre alguma coisa que não seja eu e o meu traseiro severamente espancado? Conte-me alguma coisa. Diga-me, quando foi a primeira vez que você descobriu que podia mudar de forma? Eu devia ter uns 3 anos. Eu queria um cachorrinho. Veja só, meu pai tinha os cachorros dele, mas eles eram muito comportados para brincar com crianças como eu, para correr atrás de bolas e buscar gravetos. Um cachorrinho. Ela relaxou com o som da voz dela. Que tipo de cachorrinho? Qualquer um tipo servia, mas minha mãe disse que não iria arranjar mais nenhum, já que tínhamos outro cachorro em casa e que ela já tinha a mim e outro bebê para tomar conta. Este bebê era o meu irmão, que mal devia ser 1 ano mais velho do que eu. E eu não me dei conta na época, mas ela também já estava grávida de minha irmã. Não é de admirar que não estivesse louca para ter outro cachorro. Ela esteve aqui para te ver, a minha mãe, 2 vezes essa noite. Minha irmã e meu pai também. Oh, Blair levou a mão ao rosto, imaginando como deveria estar. Que maravilha! Então, continuando a história, fiquei insistindo para ter o cachorrinho e de nada adiantou. Ela não se deixaria convencer. Passei um tempo emburrado dentro do meu quarto, imaginando que iria fugir com os ciganos para onde eu pudesse ter 4 cachorrinhos quando quisesse e coisas assim. E fiquei pensando no bichinho. Quando então aconteceu. Uma coisa começou a se mover dentro de mim e uma luz começou a rodopiar. Fiquei assustado e gritei pela minha mãe. E lati. Você virou o cachorrinho. Os olhos dela estavam mais vívidos agora, ele percebeu. A alegria neles enquanto lhes contava a história. Nossa, que horror! E que empolgação também. Eu não podia ter um cachorrinho, então me transformei em um. Não foi fantástico? Eu bem que contaria algumas piadas quanto a ser capaz de trocar de forma, mas seria falta de respeito. Continue. Bem, saí correndo do quarto e desci as escadas para onde minha mãe pudesse me ver. E achando que eu havia saído e levado um cachorrinho para casa contra a vontade dela, ela saiu correndo atrás de mim. Achei que ela fosse me bater quando percebesse o que eu havia feito e tentei fugir, mas ela me cercou, sempre foi rápida. Me levantou mesmo pelo pescoço. Eu devo ter gritado e feito cara que sentia dor, pois ela suspirou profundamente e acariciou minhas orelhas. Virou manteiga derretida. E é bem, e é um coração bom e afetuoso esse de minha mãe. Eu a ouvi falando com muita clareza. Esse menino, disse ela. O que vou fazer com esse menino? E contigo, disse para mim, sem saber que eu era o menino. Ela se sentou comigo no colo. Quando começou a me acariciar, eu voltei ao normal. E quando foi que ela recuperou a consciência? Ah, ela é dura na queda, minha mãe. Lembro que os olhos dela ficaram arregalados, mas os meus devem ter ficado do mesmo tamanho. Joguei os braços no pescoço dela, feliz por ser um menino de novo. Ela não parava de rir. Parece que a avó dela tinha o mesmo dom. Excelente, então é um traço de família. Parece que sim. Até o fim daquela semana, a avó dela, que eu juro que era mais velha do que a lua, foi ficar lá em casa conosco para me ensinar o que eu precisava saber. E levou com ela um filhotinho, todo malhado, que eu chamei de Conto, em homenagem ao guerreiro das minhas batalhas. É uma bela história. As pálpebras dela começaram a fechar. O que aconteceu com Conto? Ele viveu durante uns 12 anos. Então, fez a volta na ponte do arco-íris, onde poderia ser um filhotinho de novo e brincar com todos os dias ao sol. Agora durma, Agar. Estarei aqui quando acordares. Larquim relanceou para Glina assim que ela entrou, sem fazer barulho, conseguindo esboçar um sorriso. Voltou a dormir. Naturalmente. É um bom sinal, não é? É. Está sem febre, disse Glina após pousar a mão na testa de Blair. Se ela recusou a poção, acredito que a dor tenha diminuído. A cor dela está boa. Moira disse que não quer deixá-la. Como posso? Se fosse o Hoyt, eu diria o mesmo. Por que então você não se deita com ela e descansa um pouco?
Posso empurrá-la sem querer durante o sono. Não quero machucá-la. Você não vai machucá-la. Glina foi até as janelas e puxou as cortinas. Não quero que o sol acorde nenhum dos dois. Se precisar de mim, me chame ou mande me chamar. Mas acho que agora ela vai descansar por algumas horas. Ela pôs a mão no ombro de Larquim e curvou-se para dar-lhe um beijo no rosto. Deite-se um pouco ao lado dela. E faça o mesmo. Quando Larquim deitou, Blair moveu-se e virou-se apenas o suficiente para que seu corpo se encaixasse no dele. Com toda a gentileza possível, ele segurou a mão dela. Ela irá pagar pelo que fez contigo. Juro que irá pagar. Ouvindo a respiração baixa e estável, fechou os olhos e finalmente dormiu. Em outro quarto, uma fogueira ardia, e as cortinas estavam puxadas contra as vidraças, contra o amanhecer. Os gritos selvagens de Laura ecoavam pelo quarto. Ela se debatia enquanto Lilith, mais uma vez, espalhava um bálsamo verde opaco sobre suas queimaduras e sobre os furúnculos que lhe cobriam o rosto, o pescoço e até mesmo os seios. Aqui, aqui. Não, minha querida, meu doce. Minha doce menina, não brigues comigo, isso irá ajudar. Está queimando, está queimando. Eu sei. O choro se acumulava na garganta de Lilith, em seus olhos, enquanto ela umedecia as queimaduras profundas no corpo de Laura. Ah, pobrezinha, eu sei. Aqui, aqui, tome um golinho disso. Não quero. Laura virava a cabeça, cerrando os dentes e a boca com força. Mas tem que tomar. Embora lhe partisse o coração causar mais dor a Laura, Lilith agarrou-a com força pela nuca para forçar um pouco do líquido pela garganta. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Isso, muito bem, minha querida. Ela me machucou, Lilith, ela me machucou. Shhh. Daremos um jeito nisso. Ela me marcou. As lágrimas escorreram por cima do bálsamo quando Laura virou mais uma vez a cabeça. Estou feia e marcada. Como vai sequer olhar para mim depois do que ela fez com o meu rosto? Estás simplesmente mais bela para mim agora, mais preciosa. Pousou os lábios com gentileza, com muita gentileza nos de Laura. Lilith não permitiria que ninguém mais cuidasse dela. Ninguém, jurou. Tocaria naquela pele queimada a não ser ela. És minha preferida, a mais corajosa. Tive que me esconder na terra. Shhh. Isso não significa nada. Voltaste para mim. Lilith pegou a mão de Laura, virando a palma para cima para dar-lhes beijo ali. Tenho-te de volta. A porta se abriu e Davy entrou. Trazia uma taça de cristal numa bandeja de prata, os lábios apertados de tão concentrado. Não derramei nada, nem uma gota. Meu menino. Lilith pegou a taça, passou a outra mão pelos cabelos dele. Mais uma vez, Laura virou o rosto. Ele não deveria me ver assim. Não, ele deve saber do que são capazes esses mortais. Venha, Dave, venha sentar-se com nossa Laura. Cuidado, não a sacudas. Ele subiu com cuidado na cama. Dói muito? Laura concordou. Muito. Eu queria que não doesse. Posso te trazer um brinquedo? Apesar da dor, Laura sorriu. Talvez mais tarde. Eu te trouxe sangue. Ainda está quente. Não peguei nem um pouquinho, acrescentou ele, acariciando a mão dela de forma que vira Lilith fazendo. A mamãe disse que tu precisas tomar tudinho para ficar forte e boa de novo. Está bem. Aqui. Lilith segurou a taça contra os lábios de Laura. Beba, mas devagar. O sangue a acalmou, e o remédio que Lilith lhe dera mais cedo ajudou a disfarçar o pior da dor. Isso ajuda. Laura recostou-se de novo, fechou os olhos. Mas me sinto tão fraca. Achei. Ah, Lilith, achei de início que havia ficado cega. Meus olhos queimaram tanto. Ela me enganou. Como posso ter sido tão estúpida? Não deves te culpar. Não, não vou tolerar isso. Devias ficar furiosa comigo. Como posso ficar furiosa numa hora dessas? Estamos juntas há séculos, meu amor, nos bons e nos maus momentos. Posso dizer que foste tola. Claro que sim, mas talvez eu tivesse feito o mesmo. Que graça há em matar sem floreios. Ela abaixou o corpete de seu vestido para mostrar a cicatriz em forma de pentagrama em seu seio. Não carrego esta marca porque uma vez brinquei tempo demais com um mortal?
Hoyt, Laura desabafou. Lutaste contra um feiticeiro. Não havia magia alguma naquela vadia que me marcou. Quando a mamãe matar o feiticeiro, vou beber o sangue dele, como um filhotinho bebendo leite. Lilith riu, brincou com os cabelos de Dave. Esse é o meu menino, e não tenha tanta certeza de que aquela caçadora de vampiros não usa mágica. Estendeu o braço para Dave, colocando-o em seu colo. Não acredito que ela conseguiria ter te machucado assim sem magia. Foi ferida, pelo menos, talvez mortalmente ferida. Veja só, há sempre um lado bom. Lilith beijou Dave. É medir que precisa melhorar. À noite, não escapou de seus dedos? A magia branca não o derrotou? Lilith precisou de um momento para se acalmar da raiva que sentia por conta da incompetência de seu feiticeiro. Eu me livraria dele se tivesse outro tão poderoso, mas eu te prometo uma coisa. Juro, eles irão pagar. Tu irás te banhar com o sangue dela no Samhain, minha querida. Todos nós iremos beber muito, e por muito tempo. E quando eu governar, tu estarás ao meu lado. Reconfortada, Laura estendeu a mão. Ficarás mais um pouco comigo? Ficarás comigo enquanto eu dormir? Claro que sim, somos uma família, afinal de contas. Blair foi acordando aos poucos, a mente primeiro, girando lentamente por onde se encontrava. Pelo que havia acontecido, a cabeça começou a doer, com a pulsação baixa e contínua. Depois seus olhos começaram a latejar. Tomou consciência de outras partes, nos ombros, costelas, barriga, pernas. Ao permanecer quieta, analisando a situação, percebeu que não havia um único lugar em seu corpo que não doesse. Mas era uma dor suportável, ao contrário daquela de tirar o fôlego que a havia derrubado. O sabor restante da poção de glina a fizera beber ainda grudava em sua garganta. Não que fosse terrivelmente ruim, concluiu, só um pouquinho defumado e grosso, de forma que ela gostaria de 1 ou 2 galões de água para limpá-la. Com cuidado, deixou os olhos se abrirem. Luz de velas, luz da lareira. Então, ainda faltava muito para o amanhecer, concluiu. Que bom! No todo, sentia-se razoavelmente bem. Na verdade, bem o bastante para sentir fome, o que devia ser um sinal positivo. Estava tentando se sentar quando viu Larquim aproximando-se da cama, vindo da janela. Ei, vá dormir um pouco. Ele parou e ficou olhando um momento para ela. Estás acordada? Estou. E antes que me pergunte, meu nome é Blair Murphy. Estou em Gael e levei uma surra de um bando de vampiros. Você acha que eu poderia comer alguma coisa? Estás com fome. Ele praticamente cantou as palavras ao correr para a cama. Estou. Talvez só um lanchinho da meia-noite. Ou seja lá que horas forem. Estás com dor. A avó de todas as dores de cabeça, admitiu ela. E outras pontadas. Em geral, me sinto meia zonza e lerda. Além disso, acrescentou fazendo uma careta, estou com uma vontade danada de fazer xixi. Então entendeu. Deu fora um momentinho só. Em vez de sair, ele a segurou e a levou até o vaso sanitário atrás do painel verde. Não consigo fazer xixi com você aqui. Simplesmente não consigo. Saia do quarto e conte até 30. Ela se contorceu quando contraiu a barriga. Até 40. Vamos lá, dê um momento de privacidade à sua garota. Ele revirou os olhos, mas fez como ela pediu. Em exatos 40 segundos voltou ao quarto, onde ela dava alguns passos hesitantes. Pôs-se logo ao seu lado, segurando-lhe o braço. Glina disse que ficarias tonta. Um pouquinho zonza, desequilibrada e sentindo dor em quase todos os lugares. Mas podia ser muito pior, já que eu poderia estar morta ou desesperada por uma boa chupada de sangue nesse momento. Quero dar uma olhada. Com a ajuda de Larquim, ela mancou até o espelho. Sua face esquerda estava arranhada, do nariz à têmpora, e exibia olhos roxos. Glina produzira um tipo de curativo em forma de borboleta para fechar o corte em sua testa. Ela virou e percebeu que, enquanto seu ombro era uma mancha de hematomas, também já estava ficando com aquele tom amarelo esverdeado de cura. Podia ter sido pior. Ela correu a mão pelas costelas. Muito inchado ainda, mas nada quebrado. O que é um ponto a favor.
Nunca fiquei tão apavorado assim em toda a minha vida. Nem eu. Os olhos dele se encontraram no espelho. Não sei se te agradeci ou se sonhei que sim, em uma das minhas viagens ao País das Maravilhas, mas você me salvou. Jamais vou me esquecer de ter te visto derrubar aqueles 3 vampiros como se eles fossem nada. Se eu tivesse chegado mais cedo. Isso não tem a ver com o destino e todo esse lance. Se fosse para você ter chegado antes, teria chegado. Você chegou a tempo. É isso que importa. Blair. Ele abaixou a cabeça para o ombro dela, murmurando baixinho em gaélico. O que foi que você disse? Deixe para mais tarde. Agora trarei um pouco de comida. Eu bem que gostaria. Parece que não como há dias. Não vou voltar para casa, vou para a cama, vou ficar sentada. Ele a ajudou a caminhar até a cadeira em frente à lareira e trouxe um cobertor para suas pernas. Queres as cortinas abertas? Quero, com certeza. Escuta, depois que pedir alguém para preparar alguma coisa para eu comer, você deveria ir, dormir um pouco pelo resto da noite e... Ela piscou, levantou a mão aos olhos para bloquear o clarão de sol que entrava pela janela. Eu dormi um pouco, disse-lhe com um sorriso largo e breve. Bem, pelo que parece eu também. Que horas são? Eu diria que já passa bastante do meio-dia. Meio? Ela suspirou fundo. Garanto que meus poderes avançados de cura andaram dando um trabalhão dos diabos. Providenciarei comida se tu prometeres ficar aí onde eu te deixei. Com todo cuidado, ela esfregou o joelho dolorido. Não vou a lugar nenhum. Obviamente, ele não levou a sério o que ela disse, até Glina entrar momentos depois. Você está melhor. Então, eu devia estar parecendo a ira de Deus. Estava. Glina colocou sua caixa sobre a mesa e a abriu. E Blair lançou-lhe um olhar demorado e significativo, franzindo a testa. Não preciso mais daquela casca de árvore mágica, é sério. Vamos mudar para outra coisa. E a visão duplicada? Já voltou ao normal. A dor de cabeça é que está foda. Posso ajudar nisso. Glina aproximou-se. Pousou os dedos nas têmporas de Blair. Como está o ombro? Dolorido. Mais que as costelas. Mas elas não estão muito ruins. Devo ter torcido meu joelho também. Está meio fraco. Considerando que ele estava 2 vezes do tamanho normal quando Larkin te trouxe para cá, meio fraco já é bom. Você sabia que esta é a primeira vez que ele deixa esse quarto desde que te trouxe de volta? Mas ele disse que dormiu um pouco. Eu o convenci a deitar um pouco ao teu lado. Ele se culpa, que estupidez. É estupidez, concordo, mas isso é só uma parte. Ele ficou velando você a noite inteira, porque está desesperadamente apaixonado. Como está a sua cabeça agora? Ah, o quê? Ah, melhor, percebeu ela. Melhor ainda. Obrigada. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Você vai descobrir. Estão trazendo chá, uma das minhas infusões. Vamos adicionar um pouquinho de cada coisa a ele. Você vai beber tudinho. Vamos ver o que posso fazer com relação a este ombro. E se eu ficar aqui em Gael, estarei virando as costas para tudo que nasci para fazer, para tudo o que me levou a encontrá-lo em primeiro lugar. Glina, eu não posso, independentemente do que eu sinta, do que eu queira, não posso não ser o que sou. Dever e amor. Eles conseguem fazer suas próprias guerras, não conseguem? Relaxe agora. Faça um pouco de respiração e yoga. Você é uma mulher de fibra, Blair. Mente, coração e corpo. Muitas pessoas não entendem como pode ser difícil ser uma mulher forte. Se eu estivesse apostando, diria que Larkin é uma das pessoas que entendem. Mais tarde, quando já havia comido e se sentia mais forte, Blair convenceu Larkin de que precisava caminhar. Pressentia que ele estava pronto para acudi-la diante do primeiro sinal de fraqueza. Sentia-se fraca mesmo, mas no coração, não no corpo. Precisava contar a ele. Ele merecia saber que ela não lhe poderia prometer nada. Quando aquilo que eles foram incumbidos de fazer chegasse ao fim, ela teria que deixá-lo. Sabia o que era ser rejeitada e desejou com todas as forças que as coisas pudessem ser diferentes, que ela pudesse ser diferente. Eles foram andando para o pátio, que ficava em frente à fonte que ela podia ver de sua janela.
onde o sol era forte e o ar estava fresco com a primeira brisa do outono. Só um mês pela frente, disse Larquim, e sentou-se com ela em um banco de mármore azul. Estaremos prontos. Estaremos. Dentro de poucos dias, Moira pegará a espada. E se não for ela? E se for você? Não é. Ele levantou o ombro. Já chequei. E se fosse eu saberia. Eu saberia, assim como no fundo Moira também sabe, graças a Deus. Mas a sua família, este lugar, você está ligado a ele por nascimento e por sangue. É verdade. Ele lhe tomou as mãos, brincando distraidamente com seus dedos. É o lugar onde nasci e sempre sentirei saudades daqui. Você, o quê? Sentir saudades? Por quê? Nós vamos vencer. Só porque levei uns tapas, isso não quer dizer que eles vão nos derrotar. Não, não quer dizer. E eles não irão nos derrotar. Ele desviou os olhos dos dedos dela para seus olhos. Os dedos dele pareciam ferro dourado. Porque lutaremos até o último homem e até a última gota. Então por quê? Deixe-me te fazer uma pergunta. Uma que nenhum de nós já fez. Todos os vampiros do mundo vieram para cá para seguir Lilith? Não, claro que não. Então, quando esta batalha for vencida, a luta continuará. Tu terás que caçar como sempre caçaste. E aqui, se alguns sobreviverem, haverá um exército sempre pronto para lutar contra eles. O povo de Gael sabe quem eles são, enquanto o povo de teu mundo não sabe. É. Então ele entendia. Eu gostaria de. Desculpe. Voltar não é uma escolha minha. Se houvesse escolha, mas não há. Não. Não pode ser uma escolha tua, mas pode ser uma escolha minha. Então eu voltarei contigo para lutar ao teu lado. Como? Ah, Astor, achaste que eu te deixaria ficar longe de mim? Não podes ir embora daqui. Por quê? É Moira quem irá governar, e meu pai irá aconselhá-la se houver necessidade. Há também o meu irmão e o marido de minha irmã para arar a terra e cuidar dos cavalos. Ela pensou na mãe dele, em sua irmã, seu irmão, em sua família, e na expressão no rosto de Hidoki ao abraçá-lo após o retorno. Você não pode deixar sua família. É difícil, eu sei, deixar as pessoas amadas. Acho que deve ser duro e ser feito apenas quando houver necessidade. Não é e nunca poderá ser de forma que foi como teu pai te deixou, Blair. O resultado é o mesmo. Não, não é. Não, quando a partida se dá por amor. Amor por toda parte. E também é verdade que um homem sempre vai embora da casa dos pais. E essa a ordem natural das coisas. Eles mudam para uma cidade vizinha ou para outro lugar do país, não para outro mundo. Tentar me fazer desistir é um desperdício de energia. Já faz algum tempo que me decidi. Moira sabe disso, embora não tenhamos conversado direito, assim como minha mãe também sabe. Ele a olhou diretamente nos olhos. Achas que eu iria lutar, arriscar tudo e depois abandonar aquela que mais importa no mundo? Em qualquer mundo, para mim? Eu daria minha vida por esta guerra se fosse preciso, mas se eu viver, tu serás minha, e fim de conversa. Fim de conversa? Andei pensando, como não tens familiares próximos em casa, poderíamos nos casar aqui. Podemos fazer tudo de novo na tua Chicago, se quiseres. Casar? Eu não disse que me casaria com você, com ninguém. É claro que irás se casar comigo, não sejas tola. Ele lhe deu um tapinha de brincadeira no joelho. Bom, tu me amas e eu te amo, disse antes que ela pudesse falar. Quase te falei isso naquela primeira noite que passamos juntos, mas acho que um homem não deve dizer algumas coisas quando está dentro de uma mulher. Como ela iria saber com certeza que ele estaria falando de coração e não com o bem? Ah, caramba! Pensei em te falar em outras ocasiões, mas disse a mim mesmo que isso poderia esperar. Percebo que quase esperei tempo demais. Tu me perguntaste o que eu disse lá dentro, assim que acordaste. Eu te direi agora, portanto, olhe para mim enquanto falo. Ele pousou os dedos na face dela. Eu disse que tu és o meu ar, a minha palpitação, o meu coração e minha voz. Eu te amarei mesmo quando tudo isso acabar. Amarei a ti, somente a ti, até que todos os mundos acabem. Portanto,
Irás te casar comigo, Blair, e eu irei para onde tu fores e lutarei ao teu lado. Viveremos juntos, nos amaremos juntos e teremos uma família. Tenho que... Tenho que me levantar um minuto. Ela se pôs de pé trêmula agora e caminhou até a fonte. Só para respirar, pensou, para deixar o jato fresco de água lavar-lhe o rosto. Nunca ninguém me amou assim. Não sei mesmo se algum dia me amou de verdade. Até você aparecer. Ninguém nunca me ofereceu o que você está me oferecendo. Voltou-se para ele. Eu seria uma tola em não aceitar. Não sou tola. Achei que havia amado alguém uma vez, mas foi muito fraco em comparação ao que sinto por você. Achei que teria que ser forte para te deixar para trás. Não sabia que você poderia ser forte o bastante para ir comigo. Devia saber. Blair voltou-se para ele, oferecendo a mão quando ele se levantou. Eu me casaria com você em qualquer lugar. Ficaria muito honrada de me casar com você. Ele lhe beijou as mãos e a puxou com gentileza para seus braços, para o encontro dos lábios. Segure firme, ouviu? Murmurou ela. Sou uma caçadora de vampiros. Não sou frágil. Ele riu e balançou-a no ar. Tenha cuidado com ela. Perdeste a cabeça? Quando Moira correu na direção deles, Larquim apenas sorriu e balançou Blair novamente. Só uma parte dela. Estamos noivos. Oh! Moira parou, levantando as mãos trêmulas ao coração. Bem, isso é maravilhoso. Minhas bênçãos para os dois. Estou muito feliz por vós. Aproximou-se, beijando o rosto de Blair, depois o de Larquim. Precisamos celebrar. Voltarei para lá, contarei aos outros. Cian tinha uma ideia, mas pode esperar. Que ideia, quis saber Blair. Uma forma, como foi mesmo que ele disse, de mostrar a Lilith que não estamos nem aí para ela, mas... Estou dentro. Blair deu uma batidinha no braço de Larquim. Por que você não vai... Irei logo atrás. Quero ter um segundo com a Moira. Está bem, mas não fique muito tempo de pé. Ouça só o que ele diz depois de ficar te girando no ar. Eu te desejo muitas felicidades do fundo do coração, Blair. Claro, quero que você saiba que vou tentar fazê-lo feliz todos os dias de minha vida. Quero que você saiba disso. Tu já o fazes feliz. Moira inclinou a cabeça. Somos amigas, não somos? Tu e eu? Você, Glina, Hoyt e Cian, os melhores amigos que já tive na vida. Sinto mesmo, portanto serei honesta contigo. Será sofrido quando ele se for. Meu coração ficará partido, e quando ele não estiver mais à vista, irei chorar até meu coração não ter mais lágrimas para verter. Depois eu me sentirei leve e feliz, porque sei que ele terá o que precisa, o que quer e o que merece. Se houver uma forma de conseguirmos voltar, passar algum tempo aqui para visitar vocês, a família dele, nós descobriremos. É um belo pensamento ao qual se agarrar, e eu me agarrarei a ele. Venha, venhas. Não deverias estar de pé. Acho que me sinto melhor do que jamais me senti na vida. Isso é o amor, mas ainda assim precisarás de força para o que se tem em mente. Aquilo é que era não estar nem aí, pensou Blair. Ainda bater no peito e era perfeito. Tens certeza de que estás disposta a fazer isso? Perguntou Liglina. Estou muito disposta. Isso é tão a tua cara. Blair abriu um sorriso para Cian. Tenho certeza de que você teve essa maravilhosa ideia. Ele levantou os olhos para o céu, observou as estrelas cintilarem para a vida. Uma boa noite clara para isso. Não é o que se chamaria de estratégia de guerra, mas é como desmoralizar o inimigo. É sempre uma boa estratégia. Blair virou as espadas que segurava. Então, posso ir? Pode. Ok, bonitão, vire dragão. Daqui a pouco. Antes tenho algo para ti, e quero te dar aqui, na frente de nosso círculo. Um dos símbolos de Gael é o dragão. Um dos nossos símbolos também, teu e meu. Portanto, quero que uses isso pelo nosso noivado. Ele puxou uma aliança de ouro puro, na forma de um dragão. Glina fez o desenho quando eu disse o que queria, e Ourives utilizou-o para fazer a aliança. É perfeita, murmurou Blair,
quando ele a deslizou por seu dedo. E, para selá-la, segurou-lhe o rosto, beijou-a afetuosamente e deu um sorriso quando se afastou. Agora vamos mostrar àquela vaca que não estamos nem aí para ela. Ele se transformou em dragão. Saltando para o seu lombo, Blair ergueu as duas espadas no alto. Eles subiram no céu, disse o velho, passando pela lua e pelas estrelas, com a noite escura atrás deles, e por cima do mundo de Gael, aquelas espadas flamejaram para todos verem. Com elas, a caçadora de vampiros esculpiu estas palavras no céu: Abençoados sejam Gael e toda a humanidade. Nós, escreveu com fogo, somos o futuro. O velho levantou o vinho que estava ao seu lado. Dizem que a rainha dos vampiros ficou lá embaixo, praguejando, sacudindo nervosamente os punhos quando aquelas palavras brilharam no céu, tão reluzentes quanto o sol. Ele bebeu do vinho, elevou a mão quando as crianças espalhadas à sua volta protestaram que aquele não poderia ser o final da história. Ah, há mais para contar, com certeza, mas não esta noite. Agora vamos, porque ouvi dizer que temos bolo de gengibre na cozinha, para ser distribuído como um mimo antes da hora de dormir. Adoro bolo de gengibre. Quando ficou sozinho e a sala quieta novamente, tomou outro gole de vinho, assentiu com a cabeça, tendo o fogo aquecendo seus pés e a mente divagando para a última parte da história, para a hora da revelação.